my love too far, girl, I'm just Oi, seja bem-vindos a Numa Nota, me chamo Felipe. Hoje a pauta é inexistente, eu não planejei nada pra esse vídeo. É totalmente de improviso. Eu queria mesmo quase fazer como uma prosa mesmo, de expressar alguns sentimentos, casos que me aconteceram esse final de semana, e algumas passagens que eu li, e mesmo também algumas reflexões. Pra situar vocês, eu tenho muito um negócio comigo, que eu sei que vem da ansiedade, que é de imaginar o pior cenário das coisas. Mas não muito sobre relacionamentos, e é muito mais sobre o cotidiano e envolve objetos, assim. Eu não sei muito se vem de um processo criativo de ficar me pondo nas situações de desconforto e ficar inventando cenários. Pode ser. Ou se é realmente ansiedade, ou se é tudo. Como, por exemplo, toda vez que eu atravesso a porta do metrô, eu olho para o vão entre a plataforma e o trem, eu imagino meu fone de ouvido, meu celular caindo e 500 pessoas me empurrando aquele vexame todo, e o que eu faria com isso? Com certeza eu entraria em pânico, eu começaria a rir de nervoso, e eu ficaria, cara, não é possível que isso aconteceu comigo. Sério, sério. Isso pra dizer que eu tenho esse lance também com livros, principalmente quando eu vou em sebos, que já tem o elemento surpresa, e a gente tá ali no intuito de garimpar, de sentar no chão e ir desmontando aquelas pilhas de livros. E aí quando eu pego um livro, eu normalmente tenho esse pensamento de imaginar o pior cenário, assim, tipo, o que eu posso perder com esse livro, onde ele pode me levar, só pela capa e pelo título. E eu sinto que a maioria das minhas boas leituras nascem desse sentimento de que eu não esperava nada, onde eu acabei passando por cima desse sentimento de perder alguma coisa e só tipo, ok, não vou perder nada de fato. E aí nessa sexta-feira eu fui na passagem literária na Consolação, ali perto do Sistema Belas Artes, num tunelzinho bem badalado, pra garimpar, ouvir um jazz, sentar ali e ver os livros. E tinha uma estante com a promoção de R$3. Pensei, cara, se eu conseguir 3 livros dá R$9. E eu vou ter tipo leitura assim pelos próximos 2 meses. E aí eu fui nessa missão, botei isso na minha cabeça. E aí nessa espreitada eu acabei encontrando livros de autores que eu gosto muito, cara. Por R$3, que incrível. Por exemplo, esse do Rick Riordan, Cold Springs. Ele tem esses romances que se passam no Texas que eu tô apaixonado. Eu já li toda a saga do Percy Jackson, do Magnus Chase. Eu acabei de ler Tequila Vermelha. E aí na hora que eu vi isso, eu falei, mano, eu preciso muito lê-lo. Eu gosto muito do senso de humor dele. Por exemplo, também, Lia Luft. Esse aqui se chama O Quarto Fechado. Eu tinha lido, não lembro quando, acho que em novembro do ano passado, Perdas e Ganhos. E eu achei maravilhoso, é um livro tão legal, cara. Ela escreve daquela forma bem parecida com a Clarice, sabe? Aquela prosa poética que te faz refletir muito e te faz pensar coisas que você jamais pensaria e associar coisas ao seu dia a dia, e você fica nesse looping de sentimentos. Coleção da Record, mano, Record é incrível. E na quinta-feira eu fechei um ciclo na Editora Veneta, onde eu trabalhava como designer, e agora como desempregado eu tô nessa vibe assim, cara, crise financeira, crise de carreira, crise de profissão, o que eu faço da vida. E aí na sexta eu tentei me esparecer um pouco, acabei encontrando um livro sobre isso. Sobre mudança de carreira, sobre crise, sobre passar por esses momentos difíceis, de um japonês chamado Katsuzo Yamamoto, Toda uma Vida no Brasil, que é uma autobiografia dele, que é da editora... Vixe, não tem, gente, perdão. Mas é um livro de 1984, e ele vai contar a história dele, de como ele veio pra cá, como a família dele já era uma família de comerciantes, e como ele aprendeu várias coisas desde pequeno, mas ele presenciou crises em bancos japoneses, e ele chegou que ele teve que trabalhar com várias coisas. Eu comecei a arriscar, cara. Por exemplo, ele teve que trabalhar com arroz, ele teve que trabalhar com chá preto, ele teve que trabalhar com batatas, 10 anos trabalhando com batata. E tá sendo a minha leitura atual esse livro, extremamente bem-vinda. Tô me identificando em muitas passagens, principalmente essas que envolvem mudança de carreira, mudança de ponto de vista. E é uma pessoa mais velha, né, e já não está mais entre nós, mas os conselhos estão ainda, né, e a forma como ele vai nos passando essas lições, com carinho, com uma certa humildade, e você vai percebendo que, cara, é realmente difícil para todo mundo, que às vezes a gente vai ser colocado em cenários, assim, completamente desconhecidos, e a gente vai ter que se virar de alguma forma, né. E naquele livro do Rick Riordan tinha um textinho, tinha uma cartinha, é sempre legal quando a gente pega esses livros em sebos que vem com dedicatórias. Esse aqui do Yamamoto vem também. Aqui. No sábado eu fui na Algra Press, é uma loja de quadrinhos, ali na Consolação, na Galeria Ouro Preto. Eu fui prestigiar 2 amigos muito queridos que fizeram um quadrinho juntos, o Will e a Simone, que estão lançando um quadrinho em conjunto, chamado A Cozinha Escalafobética da Simonética. É um quadrinho que nasceu muito da vida da Simone. A Simone é uma professora de yoga, e temos ela aqui, ó.
E ela é muito conhecida por tirar ótimas refeições, ou algumas duvidosas, de situações de extrema escassez, e onde ela coloca à prova sua criatividade, como por exemplo tapioca de feijão, bolo de Nesquik. E o seu namorado Will viu uma ótima oportunidade para contar isso de uma forma em quadrinhos e registrou e trouxe o lado cômico dessas situações. Fui pegar meu autógrafo também. E tô ansioso para terminar de ler, eu li só as primeiras histórias. E é bem divertido, o Will, ele tem esse traço dele que é, porra, muito engraçado, cara. Olha só. E aí ontem, no domingo, eu precisei, por algumas mudanças de compromisso de família, fazer alguma coisa sozinho. E aí eu decidi descer na Paraíso e ir até o Sesc Vila Mariana. E cheguei lá, tava tendo um evento de família, assim, muitas crianças, muita música. Tava os coordenadores do Sesc lá, tava o pessoal que anima. E foi bem bacana, eu passei pra passear um pouco, eu comi um pouco ali na comedoria. E aí quando eu tava voltando, eu vi, sempre tem esses panfletos, né, esses livrinhos, principalmente da programação do Sesc. E esse era diferente, e eu peguei pra dar uma olhada, incrível, incrível. Isso aqui é de um projeto dele chamado Inspira, Ações para uma Vida Saudável, que é esses caderninhos que vão trazer pautas e para conscientizar mesmo o letramento da saúde. Eles vão, de uma forma bem simples e direta, dizer pra gente que esse conceito de saúde que a gente vê muitas vezes nas redes sociais, em programas, em séries, da saúde saudável, está não totalmente errada, mas muito distorcida, porque o conceito de saúde ele é muito móvel. Ele varia de pessoa para pessoa, de comunidade para comunidade, de país para país, de território para território. Ele vai tentar exemplificar um pouco de todas essas questões que são muito complexas e trazer informações baseadas assim em ciência, em profissionais da área. A gente faz jus ao nome. Esse livrinho ele te inspira a cada página assim a você conhecer mais, a você entender mais sobre o que é realmente uma vida saudável. Sem todo aquele lance de instagramável, assim, ele vai te explicar, ele vai te contar alguns fun facts, ele vai falar muito sobre a mídia, sobre as questões das fake news, essa questão de fonte, ele vai explicar alguns conceitos, como o conceito de burnout, parte de letramento de saúde, que aqui ele vai desmistificar um pouco esse lance de saúde homogênea, esse conceito muito imposto a gente pelas redes sociais, e ele vai nos contar aqui que há um conjunto de habilidades para se alcançar um letramento de saúde, que é primeiro acessar essas informações, compreendê-las, aprender a avaliar e dar sentido, estar no ponto de poder passar ao outro os seus conhecimentos. E é bem interessante porque você vai lendo e você vai percebendo que há ferramentas assim para você se ajudar e ajudar o outro. Não é apenas informativo. No final de alguns capítulos, esse livrinho vai nos colocar à prova mesmo de fazer algumas práticas pra gente acalmar um pouco a alma, assim, distrair. Aqui no capítulo Colorir Novas Paisagens, ele vai explicar um pouco, né, de como enfrentar uma flor em branco, essas possibilidades que são infinitas da nossa imaginação, também a importância das práticas manuais no quesito de fazer um convite à pausa. E eu achei tão legal e didático a forma como eles apresentam o desenho nesse primeiro parágrafo desse capítulo de Colorir, que ele diz assim: numa folha em branco, um lápis percorre a distância de uma ponta a outra, serpenteando um rio que corre entre duas montanhas. Nessa travessia, outras formas surgem no horizonte, coloridas pela imaginação que acompanha a hora de pintar. Muito mais do que um passatempo que começa na infância, rabiscar ou colorir ilustrações promove inúmeros benefícios à saúde, um refúgio onde a mente parece silenciar o fluxo constante de pensamentos e no qual redes sociais, aplicativos e outros recursos digitais ficam do lado de fora. Muito incrível. Tem a parte da escrita, aqui escrever uma viagem para dentro de si, que vai contar um pouco sobre como é importante olhar para si, escrever às vezes, pôr os sentimentos para fora, mas também esse convite de autocuidado, de olhar para o seu interno, também essas respostas e saídas para a hiperestimulação digital, que é bem legal assim. E tá aqui, ó, também, assim como no Colorir lá, Novas Paisagens tinha também para você desenhar, aqui tem para você escrever e traz uns fun facts e diz que foi na velhice que os escritores Jorge Amado e José Saramago começaram uma amizade. Separados por um oceano, trocaram cartas por 5 anos sobre preferências literárias e os sinais da passagem do tempo. Esse é um vídeo muito sem roteiro assim, é mais para dividir esses novos achadinhos e como esses livros chegaram na minha vida, principalmente nessa fase, e como os nossos sentimentos presentes também influenciam nossas escolhas, né? E a importância desse autocuidado, da gente se permitir mesmo assim, de encarar uma folha em branco, de encarar um livro que a gente não conhece
E com a mente aberta, assim, né? Tipo, ok, talvez eu possa tirar bons proveitos disso. E de imaginar o pior cenário, assim. E ser movido por essa curiosidade. Tá aí. Livros, quadrinhos e um panfletinho sobre saúde. Que é bem bonito. Ele até forma uma arte quando você abre. E é isso, até o próximo vídeo. Obrigado.